Fala, galera, beleza? Bom dia que vocês, aqui é o Nicolas Lima. Deixa eu ver aqui com vocês, que agora são aqui umas meio-dia e 25 aqui do dia aqui, que eu tô fazendo outro vídeo sem ser Roblox aqui pelo canal. Porque no vídeo hoje aqui então, galera, estou fazendo aqui a parte 2 aqui com vocês, simulando o Campeonato Argentino aqui então de 2025. E antes de começar o vídeo aqui então, galera, eu quero que em casa começar meu canal de like para me ajudar muito aqui então, para ter mais de 450 inscritos até o final de agosto esse ano. Por favor, galera, já deixa o like, bora pro vídeo. Bom, galera, começou isso bem, então vamos lá começar nosso primeiro jogo. Belgrano contra o San Martínez. Vamos lá, acho que vai ficar 3-0 pro Belgrano. Depois Defensa e Justiça contra o Platense. Aí vai ficar, acho que aqui 1-1. Depois Riestra contra o Cordoba. Vai ficar 1-0 pro Cordoba. Depois Estudiantes contra o River Plate. O River Plate ia ganhar por 1-0, mas vai tomar virada por 2-1. Depois Dinânia contra o União. Que vai ficar 2-0 pro União. Depois Gol de Cruz contra a Barraca Central. 1-0 pro Barraca Central. Depois o Huracan contra o Vélez Sarsfield. O Huracan vai vencer por 1-0 o Vélez Sarsfield. Depois Independente da Argentina contra o Banfield. Vai ficar 2-0 pro Independente da Argentina. Depois Instituto contra o Argentino Júnior. 3-0 Argentino Júnior. Depois Lanús contra o Radiávia. Vai ficar 2-0 pro Lanús. Depois, New Old Boys contra o Atlético Tucumã. 1-1. Depois Racing contra o São Lourenço. 1 aqui também. Depois Rosário Central contra o Boca Juniors. 2-1 pro Boca Juniors de virada. Depois Sarmiento contra o Adfo. Depois Tigres contra Talheres. Tigres ia ganhando, Tigres ia ganhando por 2-0, mas tomou uma virada por Talheres por 3-2. Vamos lá aqui então como tá ficando a classificação aqui, ó. Assim tá ficando a classificação aqui do grupo, ó. Estão se classificando aqui, ó. Vamos lá para nossa nona rodada. Argentino Júnior contra o Banfield, que vai ficar 4-0 para Argentino Júnior. Depois Atlético Tucumã contra o River Plate, 1-1. Depois aqui a Barraca Central contra o Sarmiento, que vai dar 2-2. Depois, Belgrano contra o New Old Boys, 1-1 aqui também. Depois Boca Juniors contra o Corobia, que vai ficar 2-2 aqui também. Depois Riestra contra o Gimnasia, 2-0 pro Riestra. Depois Estudiantes da Argentina contra Defensa e Justiça, 3-0 pro Estudiantes. Depois Gol de Cruz contra o Instituto, 1-0 pro Estudiantes. Depois o Huracan contra o Racing da Argentina, que vai ficar 1-1 aqui também. Depois Independente contra São Lourenço, 1-0 pro São Lourenço. Depois Lanús contra Platense, 0-0. Depois Rosário Central contra o Talheres, 1-1. Depois San Martínez contra o Vélez Sarsfield, 2-0 pro Vélez Sarsfield. Depois Tigre contra o Adolfo. Aqui vai ficar 2-1 pro Tigre. Depois União contra o Independente Rivadavia. Aqui vai ficar 1-0 pro Independente Radiva. Vamos lá para nossa 10ª rodada aqui então, tá? Vamos lá para a classificação aqui, então. Assim tá ficando a classificação. Os 8 primeiros aqui de cada grupo se classificam. Então os últimos 8 últimos são eliminados. Vamos lá para nossa 10ª rodada aqui, então. Vamos lá. Absolve contra o Argentino Júnior. Aqui vai dar 1-0 Argentino Júnior. Depois Banfield contra o União, 3-0 União. Depois Barraca Central contra o Belgrano, 1-1. Depois Cordoba contra o Tigre. Aqui, ó, na minha opinião vai ficar... Aqui vai ser um jogaço, vai ficar apenas 4... Não, vai ficar 3-3 aqui então. Depois, Defensa e Justiça contra o Boca Juniors. 1-0 pro Boca Juniors. 2-0 pro Boca Juniors. Depois Dinâmica contra o Rosário Central, 2-0. Depois o Huracan contra o time Radiva. O Huracan ia perdendo, mas vai ganhar de virada por 2-1. Depois o Instituto contra o Lanús,
2x0 pro Lanús. Depois New Old Boys contra o Estudiantes. 2x1 pro New Old Boys. Depois Platense contra o São Martini. 3x0 pro Platense. Depois Racing contra o Independente. 3x0 Racing. Depois River Plate contra o Riestra. 2x0 pro River Plate. Depois São Lourenço contra o Gold Cruz. 4x0 pro São Lourenço. Depois, ó, Talheres contra o Sarmiento. 3x0 pro Talheres. Depois, ó, Velho Sax contra o Atlético Tumã. 0x0. Vamos para nossa 10ª primeira rodada aqui então, tá? Aqui eu vou tentar acabar com vocês aqui então. Até a rodada 16 aqui então, tá? Vamos lá aqui então. Argentino Júnior contra o Corobia. Aqui vai dar 1x1. Depois o Atlético Tumã contra o Platense. 1x1 aqui também. Depois Boca Juniors contra o União de Boys. 0x0 também. Depois Riestra contra o Velho Sax. 1x0 pro Velho Sax. Depois Estudiantes contra a Barraca Central. 1x1. 2x2 aqui também. Depois Gold Cruz contra o Independente. 2x1 pro Independente. Depois Huracan contra o Perfanfe. 3x0 pro Huracan. Depois Lanús contra o São Lourenço. 1x1 aqui então. Depois Racing do Uruguai. Não, Racing da Argentina, foi mal. Me confundi contra o Independente Radivia. Que vai dar 3x0 pro Independente Racing. Depois, ó, Rosário Central contra o River Plate. Que vai dar 2x1 pro Rosário Central. Depois São Martino contra o Instituto. 1x0. Depois Sarmiento contra o Germânia. Que vai dar 1x0 pro Sarmiento. Depois Talheres contra o Belgrano. 1x1. Depois Tigre contra o Defensa e Justiça. 3x0 Tigre. Depois União contra o Adolf. 3x0. Vamos lá pra nossa 12ª rodada. Assim tá ficando aqui então, tá? Então, ou seja, os 8 primeiros se classificam. Ó, porque tá ficando aqui então, ó. Não sei. Vamos lá aqui então, tá? Depois a do Fórum contra o Huracan. Tá, vai ficar aqui então 1x1. Depois Bafiado contra o Racing da Argentina. 1x0 pro Racing da Argentina. Depois Barracas contra o Boca Juniors. O Barracas ia ganhar por 1x0, mas vai tomar apenas um empate por 1x1. Depois, ó, Belgrano contra o Estudiantes. Não, aqui vai ficar 1x0 pro Barracas. O Boca Juniors vai fazer vexame. O Estudiantes vai empatar de novo em 2x2. Depois Corobia vai empatar com o União em 1x1. Depois o Defensa e Justiça vai empatar. Apenas vai. Ia ganhando o Argentino. Vai tomar virada por 5x2. Depois Germânia contra o Talheres. Vai ficar 3x0 pro Talheres. Depois Independente Radiva contra o Gold Cruz. 1x1. Depois Independente contra o Lanús. 0x0. Depois Instituto contra o Atlético Tumã. 0x0. Depois União de Boys contra o Tigre. 1x1. Depois Platense contra o Riestra. 1x1 aqui também. Depois River Plate contra o Sarmiento. 3x0 pro River Plate. Depois São Lourenço contra o São Martini. 3x0 pro São Lourenço. Depois Velho Sax contra o Rosário Central. 1x1 aqui também. Assim tá ficando a classificação aqui então. Assim tá ficando a classificação, ó. Do grupo, ó. Porque o Gemini ainda não fez nenhum ponto aqui ainda. Vamos lá, Argentino Júnior contra o New Old Boys. Aqui vai dar 2x2 aqui também. Depois Atlético Tumã contra o São Lourenço. 1x1. Depois Boca Juniors com o Belgrano. 2x2. 3x3. Não, porque vai ficar um jogão 4x4. Depois, ó, Riestra contra o Instituto. Depois Estudiantes contra o Germânia. Vai ficar 3x0 pro Estudiantes. Depois, ó, Huracan contra o Corobia. 1x1. Depois Independente Ridava contra o Perfanfe. 0x0. Depois Lanús contra o Gold Cruz. 3x0 pro Lanús. Depois Racing do Uruguai. Não, Racing do Argentina. Nossa, sempre tô me confundindo aqui. Depois contra o Adolf. Ganhando por 1x0. Vai tomar virada por 2x1. Depois o Rosário Central contra o Platense. 1x1. Depois São Martino contra o Independente. 3x0 pro Independente. Depois Sarmiento contra o Velho Sax. 1x0 pro Velho Sax. Depois
Talheres contra River Plate. Tá, o Talheres vai vencer apenas por 1 a 0. Depois Tigre contra Barraca Central. 3 a 0 Tigre. Depois União contra o Defensa e Justiça. 1 a 0 União. Vamos lá aqui então, tá? Para nossa nossa antepenúltima rodada aqui então. Vamos lá, depois a Dolph contra o Demente Radiva. Aqui vai dar aqui então, ó. 1 a 1, depois Befog contra o Lanús. 2 a 0 Lanús, depois Barraca Central contra o Argentino Júnior, 0 a 0, depois Bregano contra o Tigre, 0 a 0 também. Depois Coródia contra o Racing da Argentina, 1 a 1. Depois Defesa e Justiça contra o Huracan. Ganhando por 1 a 0, vai ser uma virada por 3 a 1. Depois Estudiantes da Argentina contra o Boca Juniors, que vai dar empate 1 a 1. Depois, ó, Gold Cruz contra o São Martini, 1 a 1. Depois, ó, aqui depois, ó, Instituto contra o Rosário Central, 1 a 0 pro Rosário Central. No de Boys contra o União aqui. Aqui também vai dar empate 1 a 1. Depois Plantense contra o Sarmento, 1 a 1. Depois River Plate contra o Germânia. Tá, o Germânia vai fazer impressionante ganhar do River Plate por 1 a 0. Depois, ó, São Lourenço contra o Riestra, 2 a 0 São Lourenço. Depois Velho Sax contra os Talheres, 1 a 1. Vamos lá para nossa... Vamos para nossa 10ª aqui então, ó. Vamos lá para nossa 12ª rodada aqui então. Vamos lá, Argentino Júnior contra o Bleriano, 1 a 1. Depois Atlético Tucumã contra o Gold Cruz, 1 a 1 também. Depois Befog contra o Dolph. Depois vai dar o clássico argentino aqui, o Boca Juniors versus River Plate. Aqui o Boca Juniors vai ganhar por apenas 3 a 0 o seu maior rival River Plate, não, por 3 a 1. Depois Riestra contra o Independente, 1 a 0. Depois Germânia contra o Velho Sax, 1 a 1 aqui também. Não, 2 a 1. Ó, o Germânia vai impressionante ganhar aqui então por 1 a 0, por 2 a 1. Depois o Huracan contra o Old Boys, 1 a 1. Depois Independente Radiva contra o Coródia, 2 a 0 Coródia. Depois em Racing contra o Defesa e Justiça, 2 a 0. Depois Rosário Central contra o São Lourenço, 1 a 1. Depois São Martini contra o Lanús, 1 a 0 para o São Martini. Depois Sarmento contra o Instituto, 1 a 0 para o Instituto. Depois Talheres contra o Plantense, 1 a 1 aqui também. Depois Chile contra o Estudiantes da Argentina, 1 a 1 aqui também. Depois União contra a Barraca Central, 0 a 0. Vamos aqui então para nossa última rodada aqui então, tá? Assim tá ficando a tabela aqui então. Assim tá ficando a tabela, ó. Não sei se assim tá ficando a tabela. Vamos para nossa última rodada aqui então. Vamos lá, Barraca Central contra o Huracan, 2 a 0 pro Huracan. Depois Bregano contra o União, 1 a 0 pro União. Depois o Boca Juniors contra o Tigre. O Boca Juniors ganhando por 1 a 0, vai tomar virada por 2 a 1. Teve um gol anulado ainda. Depois o Coródia contra o Befug, aqui vai dar 2 a 0 pro Coródia. Depois Defesa e Justiça contra o Independente Radiva, 3 a 0 pro Independente Justiça. Depois Estudiantes contra o Argentino Juniors, 1 a 1. Depois Gold Cruz contra o Riestra, 1 a 1. Depois Independente contra o Rosário Central, 1 a 1. Depois Instituto contra o Talheres, 3 a 0 Talheres. Depois Lanús contra o Atlético Tucumã, 1 a 0 pro Atlético Tucumã. Depois Old Boys contra o... Daqui 1 a 1. Depois Plantense contra o Germânia, 3 a 0 pro Germânia. Depois São Lourenço contra o Sarmento, 3 a 0. Depois, ó, Adolf contra o São Martini, 2 a 0 pro Adolf. Depois, ó, Velho Sax contra o River Plate, 2 a 0 pro Velho Sax. Porque assim ficou aqui então, tá? Vou ver a classificação nos grupos aqui, ó. Chile foi o líder aqui dos grupos aqui então, com 31 pontos aqui, ó. Infelizmente o Boca Juniors ficou quase ali, ó, mas foi eliminado. Vamos lá para nosso grupo B aqui, ó. O Talheres foi o líder do grupo aqui com 36 pontos. Independente, infelizmente esses são os times que foram eliminados.
que ficaram quase. Não, o Plantalis ficou quase ali, ó, com 19 pontos, mas ia ser eliminado já. Mas tudo bem, tá? Então, galera, o vídeo vai ficando por aqui, então. Eu espero que tenham gostado do meu vídeo. Antes de acabar hoje aqui, então, galera, eu quero ter em casa que me inscreva no canal, deixa o like. Para me ajudar muito aqui, então, bater a média de 450 inscritos até o final de agosto esse ano. Por favor, galera, já deixa o like. O vídeo vai ficando por aqui, então. Espero que tenham gostado do meu vídeo. Até a próxima, galera, e fui. Tamo junto. Me inscreva no canal, deixa o like, por favor. Tamo junto.